E aí, como vocês estão? Como é que foi o final de semana? Vou até ficar por aqui. Não, nada contra o senhor, né, chefe? Mas aqui é difícil. Viu? Ai, tu tá saindo de frango. Eu tô só me enrolando. Bom, hoje nós vamos dar continuidade, né, a um dos nossos itens do nosso código de cultura, de atitude que nós não toleramos. E aí, antes de entrar no tema que a gente vai abordar hoje, eu queria que vocês me dissessem quais são as atitudes e os comportamentos que nós não toleramos, né? Lembrem aí. Falta de compromisso, Desrespeito, falta de compromisso, o que, Max? Machismo, mentiras, insubordinação. Foi, o Max falou. O que mais? Tabagismo. Vícios, isso, tabagismo. Ou uniformizado, né? Isso, faltou um. É justamente o que eu vou falar hoje. Fofocas e intrigas. Não, mas tem Falta linguagem e comportamento indecente. Fofocas e intrigas. É o que nós vamos falar hoje. E aí, antes de, né, dar andamento aqui no que eu tenho para falar sobre esse tema, eu queria que levantasse a mão quem gosta de fofocar. Fofoca gospel. Não. Vocês devem ser mentirosos. Gente, Todo mundo gosta de fofocar. sem- Sem moralismo, tá? Todo mundo gosta e tem hábito de fofocar. Tem gente que disfarça o nome fofoca, né, dessa forma, mas a verdade é que é fofoca. Não muda. E a gente gosta, isso tá na natureza humana. Não se sinta de, eu vou dizer que eu gosto de fofocar, vou ser mal visto. Não, é natural, é da nossa natureza. Nós gostamos de fofocar, né? E aí, só que o fato da gente gostar, né, não quer dizer que a gente deve, né? Lógico. E não quer dizer que porque eu gosto, eu alimento esse hábito na minha vida, né? Todos nós fofocamos em algum nível. Tem gente que é muito fofoqueiro, tem gente que é médium, tem gente que é pouco, mas todo mundo fofoca em algum momento. Isso é um fato. Não adianta você dizer isso pra mim, eu nunca fofoco, porque eu vou dizer que além de fofoqueiro, você é mentiroso. Caiu em dois que não tolera. Aí cai em dois. Tá, mas vamos lá, vamos trazer, né? Tá, beleza, se todo mundo fofoca, como que a empresa pode não tolerar fofoca? Né? Vamos entender essa relação, né? Então, antes de dar alguns exemplos, eu vou trazer um conceito, né? Sobre o que é fofoca. Fofoca é espalhar informações, sejam elas verdadeiras ou falsas. Entra, além da fofoca, a calúnia, né? Mas você falar de algo que não diz respeito à sua vida, né, com outra pessoa, isso é fofoca. Mesmo que seja verdade. Então, por isso que eu digo, todo mundo fofoca. Você viu uma notícia ali, um babado da vida de alguém. Você chega aqui no trabalho, é uma fofoca. Não é sobre a sua vida, é fofoca. Só que existem níveis de impactos de fofoca, né? Eu falar de uma notícia lá sobre um famoso que não vai ter um impacto, né, na vida dele, nem mesmo na minha. Mas existem fofocas que têm um impacto, né, aqui no nosso contexto, né? E aí, quando a gente traz para o nosso código de cultura que a gente não tolera fofoca, é essa fofoca que que traz, né, discórdia, que traz impactos no nosso ambiente. Então, vocês conseguem separar aí o que é uma fofoca aleatória, uma como é que a gente costuma dizer? Comentário. Não tô fofocando, eu tô só comentando, né? E uma fofoca que realmente no nosso meio, se ela não for
né, eliminada, ela traz problemas, ela traz impactos. E a gente precisa ter isso claro, né, para não ser moralista, em primeiro lugar, e segundo, para realmente avaliar como que a gente tem que lidar com as informações aqui no nosso ambiente. Beleza? Ficou claro aí a diferença? E normalmente a fofoca, quando a gente fala de uma fofoca, é um comentário, uma informação que ele não constrói. Não traz nenhum. Por isso que eu digo, fofocar lá da vida do famoso é algo que traz algum benefício para sua vida? Não. Então é uma fofoca, né? Só alimentam curiosidade, julgamento ou divisão. Então, esse é o contexto de fofoca. E intriga, o que é a intriga? Alguém se arrisca aí a trazer um conceito? Lá. Você não sabe o que é a intriga, gente? O que mais tem aqui? Entregar, assim, Intriga. Sem entrega. Vamos lá, alguém. Criar problema entre duas pessoas, sendo o agente causador? É um conceito. Tá perguntando, tá Não tem certo, não tem errado, gente. É o que é intriga pra você. Aí a gente vai trazer aqui o contexto dentro da CAD, o que é que a gente considera intriga. Entendeu? Cada um tem um conceito aí, né? O que é, Max, pra ti, intriga? Pra mim também seria basicamente isso, criar uma, sei lá, ter uma impressão, uma má impressão de alguém, entendeu? E criar uma falta de... Uma falta de... eu não sei dizer, né? É basicamente isso aí. Pra mim, intriga é quando a pessoa, tipo, tem um rolê que tá acontecendo. Alguma coisa pessoal, não digo nem com relação à empresa. Mas aí tu começa a disseminar em um e outro pra gerar intriga no meio das pessoas, pra que aquela pessoa comece a ser excluída, alguma coisa desse tipo. Pra mim, isso é intriga. Tipo, ela tem um defeito dela, ok, mas quando você começa a repercutir esse defeito com a intenção de difamar essa pessoa, pra mim isso é intriga. Uhum. Intriga é quando a intenção é causar um mal-estar, confronto ou minar a imagem de alguém. É o que a Jéssica estava falando agora, né? Ambas são venenos silenciosos para o clima da empresa. E aí vamos trazer exemplos práticos do nosso dia a dia, né? Como que esses dois hábitos ruins, eles se apresentam no dia a dia. Ficar comentando erros ou falhas dos outros pelas costas, sem uma intenção de resolver. Isso tanto é fofoca, como pode causar intriga. Né? Você viu ali um colega de trabalho, né, cometeu um vacilo ali, cometeu um erro, né? Seja esse erro intencional ou falha mesmo. Nós somos seres humanos e nós erramos. E aí, se a sua atitude é chegar com outra pessoa que não tem nada a ver com o problema e ficar fazendo comentários, isso, além de fofoca, pode gerar uma intriga. Porque se aquela pessoa sabe, né, de que você está comentando e tal, provavelmente vai partir para uma picuinha, uma rixa, né? E também tem a intenção de difamar aquele colega, né? Porque se você vê uma situação, um erro, e aí você chega pro gestor daquela pessoa e diz assim, fulano de tal, ele estava fazendo tal coisa e aconteceu isso, isso e isso. A sua intenção, claro, né? A gente não tem como saber a intenção da pessoa. Mas se você chega pro gestor, existe uma chance de aquele erro ser corrigido, daquela pessoa ser orientada melhor, daquela situação ser resolvida. Agora, se você comenta com uma pessoa totalmente aleatória, não tem benefício nesse comentário. Não tem nada que justifique e diga assim, não, tá comentando para resolver a situação. Não tem como. Isso aí é algo que realmente não é admissível, porque se você não conversa sobre o erro com alguém que pode, né, trazer uma solução, isso é só fofoca e intriga, né? E aí, por outro lado,
repassar algo também sem ter certeza, né? Aí também é uma outra, um outro exemplo, né, de como as fofocas acontecem e que também pode gerar intriga. Vocês conseguem entender? Um é um fato, de fato aconteceu algo, e você só está comentando. Ah, foi um fato, é uma verdade, você não está mentindo. Mas será que está edificando, está trazendo solução? Vou falar. Eu já vi muito pessoas levarem essa cultura para dentro da empresa e dizer assim, ó, viu? Empresa, Na né, empresa. também. E aí fala assim, ah, mas se eu falar pro chefe, eu não estou prejudicando ela. Não, você está salvando essa pessoa, você está dando a oportunidade de essa pessoa ser mudada, porque às vezes... Ser corrigida. Porque se isso não for corrigido agora, vai ter novas práticas e aí o problema cresce, tá? O problema, ele fica gigante. Teve um caso no local que eu trabalhei, que um rapaz, ele provavelmente cometeu alguns pequenos vacilos, alguns pequenos, tipo assim, eu acho que deve ter surgido alguma situação, eu não presenciei, eu presenciei o fato mais grave. Teve um sumiço de uma lote de 17 mil reais, não lembro agora o valor, mas era um valor muito alto na época. Ele sumiu com uma lote de 12 mil reais. Saiu pela porta da frente. Saiu pela porta da frente, da empresa que eu trabalhava. Só que antes disso, eu tenho certeza absoluta que ele deu indícios para pessoas que trabalhavam com ele de algum comportamento como esse. Algum comentário sobre o dinheiro, sobre alguma coisa, e aí não foi delatado. E aí a gente tem que entender que o problema ele cresce. Se eu não falar agora para o responsável dessa pessoa de um comportamento errado que ele está tendo, e esse problema ele vai crescer e vai prejudicar, isso vai inclusive voltar contra você. Então a gente não pode aceitar porque essa cultura diz, eu não vou falar para o chefe, não vou falar para o responsável, porque isso vai queimar ele e o cara vai acabar demitindo ele. Não, cara, dependendo da situação, você está tendo a oportunidade de salvar aquela pessoa. Porque a esposa daquela pessoa que está cometendo aquela situação não tem culpa disso. O filho daquela pessoa que está sendo prejudicada por mau comportamento de um pai, de um irmão, de alguém que está exercendo naquela hora, talvez ele esteja fazendo e falta um feedback. Dizer, cara, ó, deixa eu te falar, esse comportamento não tá legal, cara. Isso aqui, cara, vai levar você à demissão. Isso aqui, ó, não condiz. Eu sei que você é um cara bom, mas esse comportamento não condiz com você. Então eu vou falar pro chefe. Ou você mesmo vai falar. Porque isso tá errado, isso vai prejudicar você. Você tá ajudando essa pessoa. E aí o conceito de fofoca é extremamente errado. Porque eu já vi aqui dentro da empresa uma pessoa dizer, sabia de coisas que estavam acontecendo, não, mas não falei porque ia me chamar de fofoqueiro. Não. Você não estava ajudando a pessoa, você estava prejudicando ela e estava prejudicando a empresa em não falar. Eu vi isso acontecer aqui dentro da empresa. Então é só pra gente entender, galera, que quando a gente fala para uma pessoa, um superior a essa pessoa, na intenção, você tem a intenção de ajudar essa pessoa. Quando você fala para outras pessoas que estão abaixo, que nem influencia sobre ela, você está realmente só denegrindo a imagem dela. Uhum. Porque quando a gente, como gestor, né, a gente tem a oportunidade de saber algo que está acontecendo, a gente tem a chance, né, muitas vezes até de recuperar aquela pessoa, se é um mau comportamento, né, de trazer, porque, gente, a verdade é que todos nós temos muito mais facilidade de ver a falha no outro do que em nós. Todos nós, isso é do ser humano. A gente tem uma capacidade absurda de enxergar a falha dos outros, mas muitas vezes a gente não enxerga a nossa. Então, muitas vezes a pessoa está cometendo um erro e ela não tem total clareza de que aquilo que ela está fazendo está errado. Ela não tem total clareza de que ela está criando um mau hábito, está indo por um caminho que não é o que a empresa espera, né? Então, assim... Primeiro que como colegas, né, aí trazendo uma outra parte, talvez a questão do compromisso, né? Como colega, você pode ter o compromisso de chegar para a pessoa e dizer que fulano, ó, isso assim não tá certo, isso aqui tá fora da cultura da empresa. Isso aqui, de repente, você precisaria ter um pouco mais de atenção com isso. E aí, numa segunda instância, se a pessoa continuar com aquela atitude, sim, chegar para um gestor
é uma questão de compromisso. Todos nós temos um compromisso uns com os outros. Nós temos compromisso com aquilo que é maior do que nós, que é o quê? A empresa. Por que é maior que nós? Porque aqui, se a empresa for prejudicada, por exemplo, se por uma falha de um colaborador, um cliente tomar um prejuízo, por exemplo, a empresa toda será prejudicada. E você, consequentemente, porque você está inserido nessa família, nesse corpo. Então, trazer as falhas para quem é cabível, né? À tona, trazer para que seja tratada é uma questão de compromisso. Compromisso uns com os outros e compromisso com você. Porque entendendo que em algum momento aquela falha ela pode chegar num ponto de trazer um problema mais grave para a empresa, né? E, consequentemente, você também será afetado. Então, é que nem você estar num barco furado e dizer assim, não, eu não vou ajudar a tampar esse buraco, eu não vou ajudar a tirar a água porque não tem nada a ver comigo. Não fui eu que furei, deixa que se vire. É mais ou menos isso. Todos nós, né, podemos ser impactados com o erro de alguém. Então, a gente não pode tolerar erros no sentido de deixar que eles cresçam, não tem nada a ver comigo. Então, não é esse o ponto. Quando a gente fala da fofoca e da intriga, que é o nosso foco hoje, é o comentário que não tem nenhuma intenção benéfica. É o comentário que é só ou para denegrir ou para, né, falar da outra pessoa. Isso aí é o que a gente não tolera, tá? Muito pelo contrário. A informação que ela vem para trazer correção, ela é incentivada aqui dentro. Beleza? E aí eu tava no ponto de repassar algo que ouviu sem ter certeza, só por comentar. Você ouviu um comentário, ou terceiros ali já fofocando, né? E aí você vai lá e repassa a informação. Também é fofoca, né? Você às vezes nem tem certeza de que se aquilo foi verdade e ainda tá repassando a informação para frente. Fazer insinuações negativas sobre colegas ou líderes. Isso aqui, né, eu levanto aqui muitas vezes a bandeira principalmente sobre as brincadeiras. A gente tem que ter muito cuidado. Eu sempre reforço o quê? Cara, a gente não pode fazer com que a empresa seja um ambiente sério no nível de que ninguém pode brincar uns com os outros. Mas, abre um mais, né? Se a brincadeira incomoda o outro, primeiro, claro, né? A pessoa tem que chegar e falar, dizer, eu não gosto dessa brincadeira. Essa brincadeira tá sendo, né, tá me incomodando. E aí, esse comportamento ele precisa mudar, né? Se alguém brinca com você e você não fala que não gosta, então a gente fica, né, numa situação difícil, porque ninguém tem como saber qual é o limite do outro. Às vezes uma brincadeira que eu tiro com o Daniel, ele leva numa boa, mas se eu tirar com o Brian vai se incomodar, né? Só que, né, aí nós também precisamos ter senso, né? Que, tipo, por exemplo, eu tenho um nível de intimidade com cada pessoa, né? Então, se eu tiro uma brincadeira com uma pessoa que eu tenho um pouco mais de intimidade, é uma coisa. Eu vou tirar a mesma brincadeira com uma pessoa que eu nem sequer tenho intimidade, é outra coisa. Então, isso é uma questão de senso, né? E a gente precisa estar atento a isso para que as intrigas não sejam geradas muitas vezes por causa de uma brincadeira. Então, assim, né? A gente precisa ser maduros, adultos, aqui todo mundo é adulto, né? Se algo está lhe incomodando, fale. Não guarde para você, porque isso pode se tornar um problema e uma intriga desnecessário. Então, insinuações, né? Fazer insinuações. Tem gente, cara, e aí eu vou falar de uma coisa pessoal, né? Eu sou uma pessoa que odeio com todas as minhas forças sarcasmo. Porque o sarcasmo, ele é uma coisa que
Tipo assim, a pessoa que é sarcástica, ela solta uma informação, tem um venenozinho ali por trás, mas se ela é apertada, ela diz, não, eu tava só brincando. E às vezes aquela brincadeira tem um fundo de verdade. A pessoa quer dizer uma verdade e fala com sarcasmo. Então assim, ó, sarcasmo pra mim é um péssimo hábito. Quem tem o hábito de ser sarcástico, pelo menos dentro da empresa, se eu ver, assim, eu posso até não chegar para corrigir, mas para mim essa pessoa fica com um ponto de alerta, porque sarcasmo normalmente eles são essas insinuações, né, negativas, elas vêm então, em forma de sarcasmo, e isso é muito ruim, isso mina a confiança das pessoas, né? Então se você tem o hábito de ser sarcástico, né, evite com colegas, evite dentro da empresa, evite com líderes principalmente, porque isso pode trazer uma visão muito negativa sobre você e depois ter consequências. Pode virar até bala, né? Meu Deus. Ficar plantando dúvidas no time com frases como não sei, tem coisa aí, hein? Né? É o sarcasmo também, né? Entra aqui no que eu estava falando. Pessoas que falam por indiretas. Cara, se você tem... Seja seja uma pessoa... Mostre civilidade, maturidade. Se você tem alguma coisa com uma pessoa, se você não tem coragem para falar de uma forma civilizada, guarde para você. Basicamente é isso. Guarde para você. Agora, se realmente tem alguma coisa ali que tá incomodando, que precisa ser tratado e você tem coragem para chegar lá e falar, chegue e fale. Mas não fique com indiretas. Que indireta é coisa de criança. Indireta é coisa de gente imatura. Né? E aqui a gente está construindo um time de gente madura, forte. Tem um monte de bebês aí que a gente tá terminando de criar, né? Mas a gente tá trabalhando para que vocês sejam pessoas, né? Por que olharam pro Caio? Não entendi. Juntar grupinhos para falar mal da empresa ou criar divisão. Isso aí, meu amigo. Peteco nele. Sem conversa. Juntar grupinho para falar mal da empresa. Cara, vocês sabem que aqui a gente realmente busca fazer o melhor que a gente pode, mas isso não quer dizer que a gente acerta em tudo e sempre, né? A empresa tem falhas, tem coisas a serem melhoradas. Isso aí a gente não é hipócrita em dizer que não tem. Nós sabemos. E a gente sempre fala isso, né? Que todos têm a liberdade de dar sugestões de melhorias, de dar a sua opinião de maneira respeitosa. Isso é totalmente aceitável. Agora, criar grupinho para falar mal, para, né, difamar, isso aí nunca será aceito. Se você não está satisfeito com a empresa e é aquilo que a gente pode, né, trazer como melhoria ainda não é suficiente para você, a gente tem uma solução muito prática. Chegue lá no RH e diga assim, ó, eu vou precisar me retirar porque isso aqui não está condizendo com aquilo que eu espero e com aquilo que eu quero. Isso também é uma questão de maturidade. Mas ficar falando mal não resolve, né? Trazer as melhorias, trazer as sugestões é totalmente aceito, é totalmente, é até bem visto, né? Porque quando você chega e diz, ó, isso aqui eu percebi que funciona desse jeito, mas será que se fosse desse jeito não seria melhor? Né? Ou então, talvez você ainda não tenha uma sugestão de melhoria, mas dizer assim, ó, isso aqui tá acontecendo dessa e dessa forma e eu acho que não tá muito legal. Chegar pra gente e dizer, é aceito, de forma respeitosa. Isso é aceito, gente. Não ache assim que a gente a gente vai entender com uma crítica e vai se bloquear para isso. Claro, a gente sabe que a gente tem muito a melhorar ainda. Beleza?
Mas falar mal por trás e criar divisão, isso não. Por que a CAD não tolera esse comportamento? Porque fofoca mata a confiança. Porque o que não é dito na frente, não é dito com honra. Eu acabei de falar sobre o trazer, né? Um problema que de repente você enxerga. Se você chega e fala pra gente vai entender, não, ele realmente está expondo o sentimento que tem, expondo o problema. Isso você vai falar com certeza de uma forma respeitosa. Você não vai chegar pra gente e falar detonando, né? De maneira desrespeitosa. Mas normalmente quando se fala por trás, é sempre de uma forma desonrosa, né? Normalmente é assim que acontece. E aí entra em outro ponto lá, né? Do nosso código, que nós valorizamos, né? Que é a honra. Porque fofoca é covardia disfarçada de conversa. Fofocar, falar por trás, é uma atitude covarde. Porque se você não pode chegar para a pessoa, né, e falar honestamente o que você pensa, você está sendo covarde. Então, volta ao que eu falei, né? Se você não tem coragem para chegar e tratar diretamente com quem tenha o problema, se envolve você, guarde para você. Porque quem tem tempo para falar dos outros não está comprometido com o que precisa fazer. Gente que fofoca enfraquece a equipe. Gente que resolve fortalece. Então, o contrário da fofoca é buscar trazer soluções. Comentários aleatórios que não edificam, eles só enfraquecem, né, a confiança, traz uma imagem negativa sobre você. Mas a pessoa que resolve, se você vê um problema e busca, né, trazer uma solução, mesmo que seja delatando um colega, busca trazer uma solução, isso fortalece. O impacto negativo, divisão do time, desconfiança entre colegas, ambiente pesado, competitivo e inseguro. Desgaste emocional e queda na produtividade. Destruição silenciosa da cultura da empresa. Ou seja, os impactos da fofoca e da intriga dentro da empresa, eles são muito graves. Então é por isso que a gente não tolera. Porque ao longo de um tempo, esse hábito, se ele não for podado, não é nem podado, é cortado pela raiz, né? Porque podar a gente vai tirando ali os excessos, né? Se ele não for cortado, se ele não for eliminado do nosso meio, ou se a gente nem... na verdade, o nosso objetivo aqui é nem deixar que ele nasça, né? Ao longo do tempo, isso é destrutivo pro todo. Mesmo a pessoa que não costuma estar envolvida no meio da fofoca em si, mas não sei se vocês já tiveram a oportunidade, eu já tive, de trabalhar em ambientes em que a fofoca era muito, né? Eu não era muito envolvida em fofoca, né? Nessas picuinhas, volto a dizer. Não é que eu não fofoque, todos nós fofocamos. Mas essa fofoca corporativa, né? Vamos dizer. Eu já trabalhei em ambientes que era absurdo. E eu, embora eu não estivesse no meio, mas era aquela carga pesada, sabe? O clima, o ambiente. Você passar num ambiente e você imaginar que você está sendo o assunto da vez, né? Por quê? Porque é a cultura do ambiente. E isso é terrível. Traz um ambiente pesadíssimo. Então, isso realmente destrói uma cultura, uma boa cultura, né? Uma cultura de fofoca, ela destrói qualquer cultura positiva dentro de um ambiente. E o que nós esperamos no lugar disso? Comunicação direta e madura, né? Já falei sobre isso. Coragem para falar com a pessoa certa, na hora certa, né? Seja com um gestor, seja com um colega, né? Você precisa ter maturidade para chegar e falar. Não tem coragem, não tem culhão para chegar e falar o que precisa ser dito?
infelizmente você vai ter que guardar para você. Comentar com o outro não vai ser possível. Ambiente limpo com postura de solução, né? Criar um círculo virtuoso, né? De solução de problemas. Nós somos seres humanos, a gente, em convívio, a gente quer colar, tem problema, é natural. Mas não é o ter problema que é o problema. Não é ter uma situação a ser resolvida. É não resolver da forma adequada. Entendem? Aqui não tem como a gente dizer a gente vai trabalhar anos, né? E a gente não vai ter problema uns com os outros. A gente tem, porque nós somos, né? Pessoas, cada um com suas características, cada um com suas particularidades, cada um com seu emocional. Um dia você chega, você não tá muito legal, né? E então a gente vai ter situações a serem resolvidas, mas eles não precisam se tornar problemas, né? Problemas maiores do que o que de fato são. Respeito e proteção da imagem dos colegas. Nós precisamos proteger a imagem uns dos outros. Mas o proteger a imagem uns dos outros não é tipo, eu vou cobrir o teu erro aqui, né? Pra não dar a ideia de que eu tô fofocando de ti. Não dessa forma. O proteger é, inclusive ajudar o seu colega a estar alinhado com a nossa cultura, a estar alinhado com os processos que ele precisa entregar. E isso é uma forma de proteção. Porque se uma pessoa começa a falhar, começa a estar fora do nosso código, qual é o caminho dela? É demissão. A gente sempre costuma falar sobre a diferença, né, entre a entrega técnica, e quando eu falo técnica não é dos técnicos, né? Cada um tem a sua entrega técnica dentro do meu alçada, né? Eu tenho a minha entrega técnica, o Brian tem a entrega técnica dele, que é aquilo que você faz. E existe a comportamental. A nossa cultura, pode observar que toda ela fala de comportamento, de atitudes, né? É algo que só depende de mim. A parte técnica, se você, né, de repente, não entrega ainda o suficiente daquilo que a empresa espera, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar treinar você mais, para que você consiga entregar aquilo que é esperado. Agora, a parte comportamental, o que a gente pode fazer é o quê? É isso aqui, ensinar. Mas quem desenvolve isso é você. Né? Quem desenvolve é a própria pessoa. Então, entenda, quando a gente fala de falhas, né, existem duas linhas. Existe a linha da parte da sua entrega operacional e técnica, e existe a linha do comportamento. Cara, o que é mais importante dentro da empresa e o que pode gerar uma demissão mais rápido? O comportamento. Se a pessoa tem um comportamento que é alinhado com a cultura, mas ela tem uma entrega ainda ruim, a gente vai investir nela. A gente vai trabalhar a parte técnica dela. Mas se a pessoa pode ter a entrega, lá no topo, mas se o comportamento for ruim, essa pessoa não fica. Essa pessoa não tem como andar com a gente. Porque aqui nós estamos formando um time de pessoas fortes, de pessoas com princípios, com valores, e a gente não abre mão disso. Beleza? Ajuda verdadeira, não julgamento por trás. Isso é uma das coisas que a gente espera. Se você chegar a falar de uma falha, que seja nossa, realmente com intenção de solucionar, a gente vai ser muito bem recebido. Né? Agora, se for só a crítica, isso com certeza talvez não seja bem enxergado. Né? Então, a ajuda verdadeira, ela está na intenção. Diga assim, ó, aqui na CAD, se não for para resolver, não é para comentar.
Vamos de novo. Aqui na CAD, se não for para resolver, não é para comentar. E com isso eu fecho, né, esse alinhamento que eu acredito que ficou bem claro, né? Tudo que nós formos comentar, pare e pense, cara, isso aqui edifica em alguma coisa, contribui com alguma coisa, se não, boquinha fechada, né? Não, isso aqui realmente é um problema e precisa ser resolvido. E eu tô vendo que ninguém tá enxergando isso, então eu preciso falar. Fale. Beleza? Tu é doida?